aí, pessoal, tá começando mais um TC Podcast. Hoje é um dia mais do que especial. É o último podcast do ano, a última transmissão do ano e nada melhor do que a gente fazer uma transmissão super especial, super importante. Estamos aqui com o presidente da Emates, né, da Ematé do Ceará, o senhor Amorim. Senhor Amorim, muitíssimo obrigado pela sua presença, é muito importante, é de muita valia a sua abertura, né, para estar mostrando para a gente um pouco da sua vida e principalmente as atividades da Emates, né. Tem muita gente que não sabe o tamanho da Emates e hoje a gente vai estar aqui para poder falar sobre isso. Para você que está nos escutando, já agradeço a sua presença e quero que você, por favor, curta e compartilhe com teu amigo que possa se interessar com esse assunto, ok? É muito importante também você se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre ter uma boa comunicação. Aproveita esse programa porque ele é o último do ano e depois só lá para o dia 15 de janeiro, beleza? Senhor Amorim, mais uma vez, quero lá agradecer a sua presença, né? Para quem não conhece o senhor, por favor, eu sempre começo uma frase, quem é você no jogo do bicho do camarão, né? Mas o senhor, no caso, quem é o senhor no jogo do bicho da Emates, no jogo do bicho da vida, né? Bom, meu nome mesmo é Antônio Rodrigues Amorim, sempre conhecido por Amorim. Uhum. Continuo me identificando como agricultor, pequeno agricultor, sou contador e hoje presidente da Emates, mas já passamos por algumas lutas na vida, como, por exemplo, somos fundador da Central Única dos Trabalhadores, fui dirigente sindical, dirigente da federação, coordenei o 5º Congresso da CONTAG em Brasília em 1995, onde se trabalhava pela primeira vez a expressão política agrícola no movimento sindical, que foi daí que começou todo um trabalho interessante que se desenvolve em todo o nosso país. Um pouquinho de história por aí na agricultura de pequeno porte. Muito interessante. Quer dizer que o senhor é contador e enveredou para esse mundo agrário. Isso, eu de fato eu venho do mundo agrário e me formei em contabilidade. Só para dar um dado, o meu presente de aniversário, 7 horas da manhã do dia 26 de janeiro, que é sempre quando completo um ano a mais de vida, foi com 47 anos receber a informação que eu tinha passado no vestibular. Ô, O meu rapaz. filho mais velho já estava iniciando doutorado e eu estava começando a graduação. Terminei em 30 de junho de 2008 o doutorado, perdão, a contabilidade na FAMETRA em Fortaleza. Muito bom. E o senhor é de Fortaleza? Eu sou de Itauá. Comecei aqui, mas como fui chamado em 2007 para iniciar o trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, eu fui o primeiro secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, junto com o Camilo, né? Então, eu saí dia 2 de janeiro daqui para tomar posse, sem nem conhecer Camilo, fui conhecer ele pela primeira vez na hora da posse. E aí, fiz minha transferência para lá, para poder concluir esse curso. E depois eu fiz especialização na empresa de cooperativa. Até mesmo para eu entender aqui, como é que uma pessoa se destaca, a pessoa tem que se destacar para poder um político grande olhar, não, esse rapaz tem potencial, vamos trazer ele aqui para perto? Talvez tem algumas coisas que a gente fala, tem outras que a gente faz, né? Sim. E talvez o que criou destaque foi o fazer. Apesar de ficar um pouco fora do movimento sindical, eu tive por vários momentos na direção nacional da CUT, na direção estadual, tive na direção estadual da FEPRAES até 1995, mas eu saí e fui trabalhar a minha área, dando exemplo de produção agrícola, né? Mesmo pequena produção, pequena irrigação, mas testando o que era possível fazer em pequenas áreas. Sim. E a gente ficou sempre mostrando, tanto aos políticos quanto ao movimento sindical, que era possível fazer aquilo que a gente sempre sonhou, que é a chamada desenvolvimento da economia familiar. Uhum. Mas para fazer isso era preciso inovar tecnologicamente. E por conta disso, em 2006, trabalhamos a campanha do CID e a federação ficou de indicar, primeiramente eles queriam indicar o secretário e me consultar aqui uma vez, 2 horas da madrugada. E eu disse que não aceitava, mas quando foi 8 horas da manhã, já estava aqui um grupo de pessoas descendo de Fortaleza. Eu digo aqui porque eu estou agora em Itauá, estou indo para o dia de campo amanhã lá em Juazeiro do Norte, né? Uhum. Com os companheiros lá de São Gonçalo. E quando o Camilo nomeou, o Cid nomeou o Camilo como secretário,
E dia primeiro, 3 horas da tarde, ali eu tinha acabado de chegar da roça, estava deitado no chão, esfriando um pouco o espinhaço, porque a gente chega meio cansado, quando recebi o telefonema de Camilo me convidando para ser secretário adjunto dele. Uhum. Mas o fundamental foi isso, é que no movimento sindical nós sempre nos destacamos, chamando atenção para uma coisa muito importante, que nós haveríamos de fazer com que os agricultores tivessem acesso às tecnologias. Não basta só você ter a terra. A gente tem tecnologia, você vai até buscar outras terras, mas sem tecnologia você não consegue trabalhar nem a sua, porque o esforço por si só do braço do homem não é suficiente para produzir. Ele já foi, em alguns outros momentos, quando se produzia só para comer. É tanto assim, Tiago, que quando fala dessa história de subsistência, eu fico assim meio cabreiro, porque milho é de subsistência, mas milho é um grande potencial. Feijão é de subsistência, mas se eu tivesse como fazer uma grande colheita de feijão, também dava para comerciar. Então, é preciso a gente compreender que uma coisa é tirar pouco devido ao meu esforço, que é pequeno. A outra coisa é eu poder tirar muito devido às minhas tecnologias, que me ajudam a fazer mais, eu digo sempre com menos esforço e com mais rendimento. O senhor, já aproveitando essa sua fala, casa muito bem com a atuação da Emates. A Emates consegue levar a tecnificação para o campo? A Emates já tem nos seus logos semeando tecnologia, né? Eu acho muito interessante isso, só que eu acho que tem algumas coisas que faltam no nosso meio. Entre elas, a tecnologia mais de implementos agrícolas, porque quando você vai para os implementos, quem pensou a indústria para o campo pensou mais em algo mais pesado, em algo para grandes áreas. Tem pouca coisa ou deveria ter mais coisa para as pequenas áreas. Eu acho que nesse campo é que nós ainda temos muita dificuldade, porque o acesso é muito pequeno. Eu lembro que em 2007, pelo mês de junho, mais ou menos, eu já escutava muito o professor Vinícius e o doutor Itamar Lemos, que hoje é nosso diretor do Telecampus, era o coordenador da CODAP na SDA, eles falavam muito de plantio direto de tração animal. E eu teve um dia que eu estava muito inquieto, 2 horas da madrugada, eu acordei lá no local onde eu estava ranchado, e aí eu peguei o carro e vim para Pacajus. Logo ali depois de Pacajus, tem uma loja, vocês conhecem bem, que é ali onde tem aquele Papa de Sul, Sim. e lá tinha uma representação dos gaúchos, e ali se vendia máquina de plantio direto, tração animal. Eu sei que eu cheguei lá às 5 horas da manhã, por volta de 7 horas abriram, e eu fui conhecer. Só me aquietei quando eu conheci a máquina, e ali nós compramos 7 máquinas daquela para a cooperativa. É muito diferente você plantar organizando a estande do que você plantar desmantelando a estande de plantio. E isso é parte importante que eu acho que a Emates já fez muito e ela poderá fazer muito mais agora com os novos técnicos, que foi a grande vitória de 2022, agora com as novas tecnologias que está chegando no nosso meio, e acredito que com isso nós vamos poder oferecer aos pequenos produtores uma acessibilidade que eles não tiveram durante muito tempo, para que eles possam, aí eu digo sempre, vou cumprir a minha promessa de 1982, trabalhar menos e produzir mais. Tem algumas pessoas que se chocam quando eu falo isso, que diz que se botar a máquina no campo vai criar desemprego. Eu acho o contrário. Enquanto mais máquina no campo eu botar para aqueles que não têm acessibilidade, mais emprego eu vou criar. Podendo fazer mais áreas de cultivo, que as pessoas vão produzindo mais, você pode alimentar a agroindústria, você pode alimentar o mercado e você pode gerar mais emprego, inclusive no campo e na cidade. Isso, até mesmo porque acho que quem fala isso nunca pegou na matraca para poder plantar um campo, né? Não sabe ainda que... Talvez careça de começar pela Chibanca, arrancando um pouco de 1 metro de espessura. Aí, e justamente isso. E tem outra coisa, né? Hoje em dia a mão de obra também está bem escassa, né? A gente está com dificuldade de encontrar gente para trabalhar em campo. Então aqui tem que ser bem aproveitada. Quando você pega, como o senhor disse, né? Se você pega um campo muito grande e vai trabalhar manualmente, mesmo assim, além de você não ter mão de obra, você não vai conseguir fazer de forma ordenada, de forma ordeira,
como um maquinário conseguiria, né? E você já planta da forma correta de se colher, por exemplo, uma silagem, já planta ela linheira, ela na linha para poder facilitar a colheita, né? Para facilitar a formação do silo. E o senhor falou uma coisa aí sobre o seu lema em 1982. No caso, então, o senhor já teve essa veia política já? Em 82, nós realizamos um encontro aqui em Itauá, com o apoio na época do ESPLAR, e nós não tínhamos como fazer um crachá. Nós fizemos umas folhinhas de papel assim, pegamos papel ao máximo mesmo e cortamos, botamos no bolso com um clipper. E, por incrível que pareça, no papel estava escrito: trabalhar menos, produzir mais. Pensem, era no colégio Joaquim Pimenta. Joaquim Pimenta, para quem não sabe, é uma homenagem a um tauaense que foi da imprensa alternativa em 1946 no Rio de Janeiro, um homem de da família feitosa, e teve uma contribuição extraordinária para a comunicação brasileira. Aliás, eu só vim saber disso agora, há 6 anos atrás. Nessa época eu também não sabia disso, não. E, pasmem, quando nós estávamos iniciando o encontro, a polícia chegou lá no local do encontro e nos levou até a delegacia de polícia para a gente esclarecer o que queria dizer: trabalhar menos, produzir mais. Infelizmente, até nisso, as pessoas tinham dificuldade de compreender. Mas, naquele tempo, já era pensando exatamente nisso. Se eu vou trabalhar menos, significa que eu não vou fazer mais. Eu quero fazer mais com menos esforço. Essa era a ideia, sempre. E continua hoje, eu acho, já com várias conquistas, mas, ao meu ver, ainda falta muita coisa para acontecer. E eu continuo sonhando com isso. E toda a minha experiência na Emates tem valido muito para que esses acontecimentos venha desenvolver, para que a gente possa, de fato, ter amanhã. Eu agora estou alimentando uma outra visão que, para além disso, além de trabalhar menos e produzir mais, possivelmente os nossos homens, que antigamente era dito, vá estudar para não vir para a roça, agora eu acho que quem vai estudar vai voltar para a roça, de forma diferente, mais tecnificada, e ganhar dinheiro, porque tem possibilidade de fazer isso. O conhecimento é algo muito importante. E é por isso que eu tenho o privilégio de viver hoje com vários técnicos da área agronômica, todas as áreas de agrária, que têm dado uma contribuição extraordinária, têm sido meus grandes mestres. Eu acho que, se eu não consigo fazer tudo, mas muitas coisas estão acontecendo exatamente porque tem muita orientação da área das agrárias. Pronto, deixa eu aproveitar aqui também outra deixa que o senhor deu. O que é que a gente pode esperar da Emates? Né? Para quem não sabe, a Emates esse ano ela efetivou, né, um concurso, chamou os concursados e o pessoal está a campo já, né, tá trabalhando, inclusive eu sou um deles, já tenho minha experiência de campo e estou podendo tanto ajudar a Emates como aprender muito na Emates, né? E é um lado muito positivo do senhor, que eu quero lhe parabenizar, que eu já lhe vi em campo diversas vezes, inclusive em treinamento, né? Você não é você não é um chefe, né? Você é um líder que consegue mostrar a forma de se trabalhar, né? Então, tendo em vista isso, o que é que o produtor, o que é que as pessoas podem esperar de ação da Emates em cima desse sangue novo que chegou, né? Você acha que a Emates vai estar cada vez mais atuante na produção agrária? Na verdade, esse é um momento vitorioso, porque o que falta de fato é conhecimentos para chegar no campo, chegar no agricultor. E para isso acontecer, é preciso que tenha pessoas com uma visão inovadora. E eu acho que hoje, para além do que nós pensávamos e tínhamos no passado, nós temos hoje muito mais elementos do que antes, porque a nossa capacidade antes era só de ir na comunidade para conversar com as pessoas ou receber no escritório. No entanto, hoje nós temos a possibilidade de visitar a propriedade, de conversar com a família,
de poder passar um zap, receber um zap, poder viver no dia a dia. Aliás, da agora para frente, aquela história das 8 horas de trabalho pode mudar, porque o cara pode estar recebendo, pode estar em comunicação, inclusive em altas madrugadas, pela plataforma que nós estamos desenvolvendo. Então, eu acho que com isso, traz para a gente uma nova era, uma nova possibilidade de fato, chegar no nosso povo o conhecimento que ele precisa para desenvolver aquilo que nós tanto sonhamos. E mais do que isso, com os especialistas, você pode estar em Tauá, mas você pode ter informação de como fazer camarão. Não estou falando do camarão na panela, não, é no tanque mesmo, né? Que os seus conhecimentos podem estar na plataforma para que as pessoas possam entender como fazer um tanque, como produzir camarão. E vice-versa. Você vai ter aí como fazer a palma forrageira com o especialista da área daqui do sertão dos Inhamuns. Então, essas duas coisas fazem uma grande diferença. O que antes a gente teria que levar dias para convocar, passar dias para discutir, viajar para perceber, hoje nós podemos ter tudo isso, mas mais do que isso, ter a possibilidade de fazer via as novas tecnologias que nós temos. Isso, e conte conosco, Amorim, se puder, a gente está aqui para ajudar e tem muita gente com sangue novo para poder ajudar o produtor como mesmo o seu slogan, né? Trabalhar menos para produzir mais. Isso é uma frase muito bem colocada, muito bem posta. E agora aumentando com mais qualidade e continuidade, né? Isso, você querendo ou não, isso aqui é uma extensão muito bem aplicada de você conseguir estar em casa, você acessar um vídeo e você está assistindo um vídeo do YouTube, por exemplo, que não seja apenas comédia, que não seja apenas entretenimento, vai ser também um ensinamento muito importante. Você pegar um mestre, um doutor, um técnico especialista em uma determinada área e você conseguir aprender com ele, né, por intermédio da Emates, chegando até a casa do produtor da forma mais fácil possível, que é ele deitado numa rede lá se balançando, assistindo um vídeo pela internet, não é isso? E até aquele menino jovem que não tem nem ideia do que é isso, daqui a pouco também está assistindo e vai compreendendo, né? Porque ele está vendo possibilidades que ele sozinho na área não consegue perceber. Isso vai ajudar nas escolas. Sim. Eu tenho um sonho que as nossas comunicações de conhecimento tecnológico, aos poucos ela vai chegar na escola, ela precisa chegar lá, não tendo que apenas ter que ter um técnico para fazer o debate, mas o debate vai chegar de forma que flui para as pessoas debaterem, né? E isso faz a diferença, inclusive. Faz sim. E é muito importante também, até mesmo para uma criança que está se formando no interior, ele vê a grandiosidade que é o trabalho do pai, né? Ele vê que aquilo ali está alimentando, que a comida que ele está comendo no colégio está sendo produzida pelo pai, né? Ele conseguir entender isso aí para não ter essa vontade que às vezes, infelizmente, né, tem a dificuldade do interior, o cara, não, eu quero ir para a capital porque lá tem o shopping, tem isso, tem aquilo outro, mas aí também já aproveitando a sua deixa, a sua palavra que foi muito bem posta, que quanto mais a pessoa estuda, quanto mais a pessoa aprende, mais ela vê que as oportunidades estão no campo, né? Que é lá onde está sendo produzido o que vai ser consumido na cidade, né? Você não vai ser apenas um consumidor, você vai ser o produtor. E isso é muito grandioso porque existe a proteína vegetal, animal, tem diversas formas da pessoa lidar, seja com água, com gado, com pasto, com aves, né? De toda forma tem como a pessoa escapar produzindo no campo, não é isso? As proteínas e as vitaminas vão daqui. Ainda não conseguiram alguma coisa de outro canto para fazer, não é? Sim. Eu quero vitamina C, eu vou buscar laranja. Eu quero proteína, eu vou buscar no boi, no porco, na galinha, ou seja, e aí tem um dado importante que nós temos hoje uma analfabetização nas escolas. Eu tive, há 15 anos atrás, a minha irmã fazia um trabalho aqui em Itauá, na educação, e perguntou para os alunos dela, da onde que vinha o leite, por incrível que pareça. Os meninos sabiam de tudo, menos que vinha da roça ou que vinha da vaca, que vinha do armazém, que vinha até do shopping, os meninos souberam dizer, mas não souberam nada de fato da onde que vinha. E agora, mais recente, eu estava numa reunião lá próximo de Ocara,
A prefeita fez uma abertura, fez uma boa discussão, e tinha uma jovem muito, muito autêntica, né? Ela falava muito. E aí eu comecei perguntando para ela, da onde que vinha o leite? Ela disse, claro que é da Betânia. Ela já sabia que era da Betânia. É claro que ela não sabia daquelas carretinhas, aquelas motos, aqueles bujão azul, aquelas vacas, aqueles currais, aqueles negócios, aqueles esteios que as pessoas pisam de madrugada, ela não sabia nada disso. E eu tentei puxar essa informação que ela tinha para mostrar para ela que ela tinha uma grande desinformação. E ela ficou muito preocupada porque o que ela sabia até ali só era até ali. E olhe, ela já avançou muito, ela já falou que era da Betânia, que foi o que ela viu escrito na caixa. Certamente um dia nós vamos precisar escrever também nas caixas dos produtos a origem do produto. É o leite de origem animal. De origem animal e talvez um desenhozinho lá, um curral, o cara tirando leite, para as pessoas entenderem. Estão brincando um pouco com isso, mas é muito importante as pessoas entenderem que o campo não é o lugar para perversidade. O campo é o lugar onde se produz o que faz a gente feliz. Sim. Sadio, feliz, com inteligência, com capacidade. Tem gente que, para fazer o bem, infelizmente, tem gente para fazer o mal, mas sem comer, o cara não faz nenhuma das duas coisas, né? Então, sim, muito interessante que nós passemos essa mensagem. Eu acho que isso que a Extensão Rural tem passado e pode passar muito mais fazendo esse comparativo do que é a orientação técnica, mas o que ela gera de conhecimento para as pessoas gerarem novos produtos e terem vontade de fazer mais e poder fazer mais. Agora, de manhã, eu estava conversando com o Geraldo aqui, que está fazendo a máquina de 2 linhas, agora diferenciada para plantio, e ele fez com facão e fez com disco. E eu perguntei para ele, o que é que você acha disso? Rapaz, eu estou impressionado, porque os cultivadores que eu achava que era o mais correto agora, não é mais. São as enxadas que limpas no cultivador. Só essa semana eu fiz mais de 20. Me pediram mais de 20. As pessoas estão se prevenindo para fazer diferente. Na hora que chega coisa nova, que ajuda as pessoas, todo mundo quer. As pessoas querem sair do que é sempre chamado de pior para encontrar o melhor possível. E esse deve ser uma dedicação de todos nós, que tanto que somos do campo, como os que não são do campo. É preciso entender que nós, da comunidade mais distante do Brasil que tiver, somos tão importantes, tanto quanto aquele que nasceu nos palácios. Não faz diferença. Deixa eu mudar aqui um pouco o rumo da conversa, né? Falar um pouco aqui sobre o futuro da Emates, no sentido que, querendo ou não, a Emates é uma empresa estatal, né? Uma empresa que é do governo estadual, e ela tem que se repor, né, às atividades, aos comandos do governo, né? Do governo estadual. Agora, existiu uma eleição agora estadual que não mudou muito, né? Pelo menos eu não vi muita mudança na linha de raciocínio político, né? De encaminhamento, mas na federal mudou-se bastante. Você acha que por se tratar do mesmo partido político entre Estado e governo federal, a gente consegue alinhar de alguma forma uma ação maior, um apoio maior da Emates? Ou o senhor acha que não tem tanta alteração, a Emates continua no mesmo caminho? Você acha que, o que é que o senhor vê para um futuro próximo da Emates? Posso ficar bem à vontade para conversar sobre isso, né? Sim, com certeza. Primeiro, começar dizendo que, às vezes, as pessoas que estão de fora acham a Emates muito pequena. E até eu, quando não paro para pensar, acho também que está pequena. Mas, só para dizer, hoje nós trabalhamos com 1.167 técnicos no quadro da Emates. É claro que desses aqui, tem alguns deles que estão cedidos para outras empresas, e tem outros que estão com dificuldade de trabalhar já pelo tempo de idade que tem, que isso traz aí para um efetivo de 800, 850. Mas se falar em Minas Gerais, tem 1.700 funcionários. Se falar de Santa Catarina, tem 2.000 e tantos funcionários, mas só tem 600 da extensão. Os outros são pesquisadores. E nós temos mais de 800 da extensão. Uhum.
o que possivelmente traz para nós, e eu estou colocando os 850, somando com 225 novos técnicos efetivos que foram chamados, aliás, iniciou o contrato exatamente 235, mais 10 já desistiram por muitas outras razões, estamos com 225, e já vai estar pronto para chamar o restante agora no começo do ano, porque quando terminou a última chamada, já tinha ultrapassado, já não faltava mais só 180 dias para chamar, isso é um impedimento. Então, para dizer primeiro o tamanho desse quadro. A Emates tem escritórios, 18 regionais, 72 locais e 96 postos avançados, o que se faz presente todo dia, é como se fosse o governo do estado presente em cada município. Eu acho isso muito importante para que as pessoas entendam. Acredito muito nos avanços que vamos ter. Eu vou dizer o que acho do governo futuro, lhe fazendo uma memória. Em 2016, nós tínhamos no orçamento do MDA exatamente 800 bilhões de reais para a assistência técnica. O governo federal financiando a assistência técnica, seja na estruturação da empresa, seja na colaboração com empresas privadas, que as ONGs, por exemplo, que deram uma grande contribuição. Acredito que nós, naquele tempo, em 2015, nós tínhamos exatamente 1,2 bilhão de reais para investir na assistência técnica. Esse ano, nós acabamos de ser contemplados com R$0 do orçamento da União. O que nós temos hoje contratado, e aí você testemunha que foi cortado, foi feita uma rescisão unilateral, era R$800 mil. E quando eu pego tudo aqui para o Brasil inteiro, nós tínhamos em torno de 16 bilhões de reais. Isso não é legal, não é uma coisa boa para ajudar na assistência técnica. Claro que tem outro financiamento, quiser ver o Senar, que é outro recurso que existe, que acredito que deve continuar sendo uma parte importante, eu acho que melhorando, inclusive, para as parcerias na assistência técnica. Por outro lado, compreendendo que no governo passado, de 2003 a 2016, tivemos essa postura, e eu estava ouvindo há poucos minutos atrás aqui um áudio do Miguel Rosseto, que foi uma pessoa que contribuiu muito no passado, inclusive com a história da PetroBiocombustível, com o cultivo da mamona no Nordeste, uma pessoa que acreditou em várias alternativas do desenvolvimento da agricultura familiar. Ele coloca que vai ser criado o Ministério da Agricultura Familiar e Alimentação Saudável, uma forma de direcionar mais recursos para esse público, que é um pouco o público da Emates, que não é só, mas é também esse público. Com isso, eu acredito que há uma possibilidade maior e com a definição clara, né? A Anatel é uma empresa criada exatamente para gestar os recursos de assistência técnica, que são direcionados 60% para as empresas públicas e 40% para as empresas privadas. Isso traz para a gente acreditar que vai sim melhorar. Acreditamos que o governo que está chegando não vai fazer muitas alterações e até acho que, se fizer, seria para as melhorias que carece ter a assistência técnica no campo. Nós precisamos compreender que tem coisas que você levar a tecnologia mais direta para aquela pessoa que já tem vontade de produzir, tem com que produzir, tem que produzir, e aqueles outros que estão em situação bem mais vulnerável, você tem que fazer dois trabalhos. O de trazer ele para a compreensão e de fazer entender de como ele vai produzir a partir dali. Então, nós vamos ter que compreender isso como um elemento, porque eu digo sempre que uma coisa é chegar na casa do cabra que já tem 100 ovelhas, 100 matrizes, e você vai tratar com ele de como manter esses, melhorar o rebanho, ganhar dinheiro. A outra coisa é para o cara que não tem nenhuma ovelha e vai ver uma ovelha pela primeira vez. Não é a mesma coisa, o tratamento tem que ser dado a ele. E isso tem, essa capacidade, ela está exatamente em todos os extensionistas. Por isso que, muitas vezes, a extensão não é levada em conta, não é publicizada. Porque, às vezes, a gente só gosta de notícia que dê choque.
e nem sempre quem não conhece uma ovelha não é um choque para aqueles que estão fora do cenário. Então, acho que essas são coisas que vai acontecer. Imagino que vai ter melhorias, sim, sabe? Nesses próximos 2 anos, que a gente não pode imaginar, porque nós temos um problema de orçamento que ele é muito, muito feroz. Estamos vivenciando aí nível governo federal e os orçamentos vão ter impactos muito grandes e possivelmente só vamos ter uma melhoria no financiamento no segundo ano, quando se trabalha o PPA e o novo orçamento para 2024. Mas mesmo assim, nós sabemos que tem outros recursos que tem no governo, que é uma negociação com o Banco Mundial e com o FIDA, que pode estar sendo repassado também para o fortalecimento das empresas de assistência técnica nos estados do Brasil. Pronto, só um termo que você usou, MDA, é o Ministério de Desenvolvimento MDA Agrário? é o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Certo. Só para Ele ficar... hoje não vai ter mais a mesma nomenclatura, possivelmente vai ser Ministério da Agricultura Familiar e Alimentação Saudável. Estão pressionando para atualizar para o momento que nós estamos vivenciando hoje no mundo, né? Certo. Aí o senhor falou também, o senhor tem noção quantos novos funcionários para a Emates vão ser complementados no início do ano? Qual é a programação? Se existe alguma meta, algum rumo que a pessoa possa, que o senhor tenha em mente? Já sabe? Vamos dizer o seguinte, nesse momento nós temos, são 263 os que têm que ser chamados, nós temos 225, estamos aqui com 43, né? A ser chamado. Não, 38 a ser chamado. Pronto. Então, esse vai ser chamado agora em janeiro. Imagino que não vai ter problema, porque era só uma questão de tempo até mesmo da eleição, né? Tempo da eleição, né? Certo. Mas, além disso, agora mesmo, nesse horário que nós estamos conversando aqui, eu estou participando de uma outra reunião, que é com o pessoal da UGP, do Banco Mundial, e temos um projeto que da restauração que foi proposto para a Emates, nós temos 24 projetos. Desses 24, um deles é o PDV, Plano de Desenvolvimento Voluntário. Nas nossas contas, e por onde a gente tem passado, o Plano de Desenvolvimento Voluntário, pelo salário que tem, ele pode, aqueles que aderirem ao plano, ainda pode ficar um saldo para cada um deles contratar um novo. Isso dependendo do número de pessoas que pode sair, é um acordo que a gente se propõe a fazer com o governo, e para cada um que sai, contrata mais um novo. Isso pode ir melhorando até quando diminuir esse custo, porque de fato hoje a nossa folha de pagamento ultrapassa 108 milhões de reais, é bastante alta, mas ela pode diminuir bastante e aumentar bastante a capacidade de geração de novos empregos para a Emates. Sangue novo, né? Só que isso nós temos que saber que não é uma coisa fácil, porque ela vem de muitos problemas. E aí eu queria aproveitar para te dizer uma coisa, que já fiz um registro para outros conhecerem, e eu fiquei impressionado que eu fui para a Emates e depois convivi com muita gente na Emates, e só o ano passado é que eu fui conhecer a Emates. De fato, a extensão rural não foi pensada por nós brasileiros. A extensão rural foi pensada por fora, foi pensada pelo BID, que apesar de não estarem aqui, eles viram no Brasil potenciais, e potenciais não podem existir sem assistência técnica. E é por isso que desde 1954, quando vem financiando a ANCAR, não se financiava assistência técnica, se financiava projetos. Então você vai ter, e aí na conversa que eu tive com por isso que é importante os mais velhos estar sempre presentes, né? É que eu descobri que, por exemplo, ainda na década de 70, início da década de 80, tinha 4 projetos na Emates, tinha meses que tinha 4 folhas de pagamento. Portanto, não existia uma folha de pagamento unificada como tem hoje. Aliás, essa folha de pagamento só vai ser unificada em 1986. Até lá, era por projeto. E quem coordenava era a Embrater. Por isso, quando a Embrater se acabou-se no ano de 2009, quando entrou o governo Collor, nós percebemos que, aí eu fui perceber por que a Embrater, ao ser destituída, ela sacrificou várias Emater, porque era ela que coordenava os recursos. E os recursos federais nunca eram do Tesouro,
era sempre de convênios com os órgãos internacionais, que depois disso deixaram de passar para a Emater e passaram a ter outra configuração. E com isso, a Emater se configura como empresa estatal do Estado e nos descobrimos ainda no ano passado que, apesar da empresa pública, apesar de vocês serem empregado público, não era assim que era descrito na legislação estadual. Só agora é que é descrito isso na lei que fez o concurso, e quem entrou agora entra como empregado público. Tanto assim que muita gente ainda confunde, eu sou empregado público ou sou funcionário público. Essas coisas todas, parece pouco, mas ela veio somando durante o meio século do século passado, e mais esses 22 anos que estamos vivendo agora, para ter uma certeza que essa empresa e essas empresas que no Nordeste inteiro sofrem disso, precisa ser reestruturada, e a nossa já está com todo um processo feito para que chegamos a isso. Já estamos com o projeto de lei e o projeto de decreto regulamentar na CEPLAG para que seja reestruturada dentro daquilo que foi visibilizada, onde temos que ter estruturas para gerenciar os técnicos naquele território e onde vamos ter as condições de especialistas que podem fornecer dados ultrapassando fronteiras de escritórios, nós não podemos ter mais fronteiras de conhecimento. Quem corre não é o técnico, quem tem que correr é o conhecimento. Então, cada técnico que tem seu conhecimento vai fazer correr por dentro da estrutura da Emates. Isso pode ser uma grande virada no mundo da estrutura da empresa. E nós acreditamos muito que com isso nós vamos refazendo um pouco a empresa para que em um tempo curto, é claro que eu preciso dizer para vocês, não é só o custo da folha de pagamento que a Emater tem, que é muito alto. Nós temos contas de passivos trabalhistas, sim, nós temos contas de previdência privada. A previdência complementar tem uma negociação em 2003 de 40 milhões de reais, nós pagamos mais de 160 milhões de reais, mas se Deus quiser, no próximo ano, essa conta vai ser quitada. É por isso que nós enviamos a carta ao governador, dizendo para ele, governador, a conta vai ser quitada no próximo ano e o nosso custeio finalista é de 60 mil reais por ano. E isso é para menos de um mês. Então, nós pedimos lá a ele o valor que deve ser feito para o custeio finalista, para dar condições de quem está na ponta poder ir para as comunidades, ir de escritório para escritório, fazer as articulações que são necessárias e também aumentar o nosso custeio de manutenção, que hoje é de 5 milhões de reais, mas ele precisa aumentar. Se nós tivéssemos 2 aumentos aqui, a empresa fica, como diz na nossa linguagem popular, no ponto bala para trabalhar, porque ela cria todas as condições que você que está aí na ponta sabe o sacrifício se tem um tanque de gasolina por mês para um carro que devia ter 10 carros andando, a gente só tem um por conta dessa situação que se criou-se, né? Mas acredito que estamos saindo de uma grande trave que tivemos durante esse período para o momento que eu acredito que é inovador e que tem possibilidade, ao meu ver, de ter os custeios que precisamos para isso. Com o governo federal, acho que podemos fazer outros passos importantes, inclusive do ponto de vista da extração de veículos, etc. Estamos também, o doutor Itamar está lá discutindo para a consultoria disso, e a gente pretende comprar 500 celulares para o trabalho em campo, que nós vamos deixar de ter que fazer um trabalho offline, em vez de ter que voltar com o papel na mão para chegar no escritório e refazer, portanto, um retrabalho. E ainda inseguro, pode ser que eu não anotei tudo, né? E offline eu tanto posso fazer o escrito, como eu posso gravar e, ao mesmo tempo, já ir para o sistema automaticamente, onde eu chego, onde tiver internet. Então, essas coisas que eu acho que faz uma grande diferença que está sendo proposto para o futuro. Aqui, só para a gente finalizar, né? O tempinho já está correndo aí. Rapidinho, você já tem quantos anos à frente da Emates? Estamos completando 8 anos em março desse ano, do próximo ano. Bastante tempo, né? Já deu para fazer muita coisa e ver muita coisa também, não foi? Deu para fazer muita coisa. Essa negociação do PDV, ela está sendo
conversado, se eu acho que no início do ano sai a posicionamento, início eu digo, vamos dizer que até fevereiro, março, já tem um posicionamento se ele é aprovado ou não? Não, veja, o PDV é para fazer a consultoria. O banco ficou muito simpático, porque eles acham que todos os projetos que tem do banco no Ceará precisam ser trabalhados com a EMATES. Mesmo que tenha as assistências técnicas locais no período da construção, da estruturação dos projetos, mas a continuidade tem que ter alguém que continue. Só quem continua é a EMATES. Os demais, quando termina o recurso do banco, acaba a assistência técnica. Isso. E nós precisamos das estruturas e precisamos aprimorar e melhorar aquilo que ficou ali. E eles ficaram muito simpáticos para fazer uma consultoria, para fazer um projeto que seja bem acabado, que Sim, traga entendi. Bom convencimento, né? Então, possivelmente, eles dando ok lá, já vai para a licitação da consultoria. E assim, por que nós fizemos isso? Porque a própria PGE nos procurou se a gente não tinha um plano, um PDV. E isso, para nós, foi uma abertura importante, então nós estamos aproveitando isso para fazer esse trabalho, porque não é fácil uma consultoria para um negócio desse, né? Sim. E o Banco Mundial está nos oferecendo, o que certamente será muito interessante para nós. A última pergunta aqui, já puxando um pouco o seu saco, eu já puxei um pouquinho, mas puxando mais um pouco, né? Dizendo que é muito importante a sua abertura, né, com a gente. E eu quero encerrar aqui com uma pergunta. Você acha que existe a possibilidade, né, tendo em vista também, ser um ótimo líder, existe a possibilidade de, trocando o governo, o senhor ser substituído? Pois é, para cada governo... Eu torço muito que continue, até mesmo pela sua proximidade conosco. Pois é, mas assim, eu sou muito daqueles que acham que cada governo tem que fazer a composição da fica lá. Somos muito amigos, tanto do governador quanto de vários parceiros nossos, vários deputados estaduais. Eu sou daqueles que eu não sei dizer se continua ou não. Sim, eu só tenho certeza de uma coisa. Eu quero pedir a vocês que, se eu não ficar, deixa eu entrar no escritório da EMATES quando vocês estiverem. Eu vou ficar andando, feito um doido, como sempre fiz, na grande aliança de fortalecimento dessa empresa, independente que eu esteja lá ou não. Porque eu entendo que a assistência técnica é muito importante e ela não precisa ser uma assistência técnica de grandes teorias também, mas tem que ser principalmente de conhecimentos práticos e técnicos para o desenvolvimento das pessoas e daquilo que precisa melhorar nas cadeias produtivas deles. Seja ele na área animal, seja ele na área vegetal, e eu vou continuar trabalhando independente de onde que esteja. E aí dizer que se não fica lá, eu fico aqui em Itauá, viu? E aqui tem muita coisa para a gente fazer também. Com certeza. Para quem não sabe, né, uma vez eu fui visitar o Amorim, era sexta-feira, já quase 5 horas da tarde, e ele já ia entrar no carro, né, porque agora eu vou em outra cidade, que vai ter uma exposição, não me lembro o que é que era, ia passar o final de semana também em campo. Então essa proximidade que o senhor tem em campo, com certeza engrandece bastante, tanto seu serviço como a própria proximidade que você dá tanto com o produtor como o técnico que o senhor comanda, né? Que isso aí, você querendo ou não, eu estou lhe chamando de líder porque realmente dá para se espelhar no senhor, que além de ter essa liderança nata, né, tem também a questão do trabalho em campo, que isso engrandece bastante o seu serviço por estar à frente de uma empresa tão grande, tão bonita quanto a EMATES, né? Eu quero agradecer bastante, senhor Amorim, por essa abertura. Muitíssimo obrigado. Tenho certeza que uma conversa dessa é muito engrandecedora, abre a mente das pessoas que não conheciam, não conseguiam ver o tamanho, né, da EMATES. Eu tenho muito orgulho de fazer parte hoje do quadro da EMATES, que meu pai também é da EMATES, então é uma coisa que me espelha bastante e principalmente me inspira bastante a trabalhar e tentar ser o melhor possível para, querendo ou não, as pessoas que estão mais distantes, né, que às vezes o produtor é tão afastado devido realmente a essa distância física que é os quilômetros de estradas rurais, né? Então, mais uma vez, quero agradecer a sua presença, suas considerações finais para a gente encerrar. Eu só que agradeço muito, Thiago, eu fico muito feliz em dizer que eu acho que é a primeira vez que da área técnica a gente faz uma conversa desse tipo. Espero que que a gente não pare nesse daqui, podemos escolher temas específicos depois para dialogar. Mas eu queria agradecer a você dizendo que se nós só podemos fazer isso porque nós temos uma diretoria
que a gente faz uma hematese única. O doutor Itamar é uma figura assim, extraordinária como diretor técnico, muito direto, limpo e seco, como a gente diz, né? Ele não tem muito rodeio. E nós temos o Inácio, que na direção financeira tem sofrido muito, mas conseguido vencer. Uma vez eu cheguei em Brejo Santo, e o Eudin, que era o gerente regional lá, disse assim, rapaz, eu juro que eu estava pensando e quando eu ainda chegar aqui, começasse a conversar, eu ia dar umas porradas nele, porque não resolve nada. Mas quando ele terminou de falar, eu foi com pena, fui dar um abraço nele. Porque ele é essa pessoa que nunca se negou de mostrar, porque às vezes você não pode fazer, mas você tem que explicar, você tem que mostrar com transparência aquilo que você tem de condições para fazer. E se não fosse isso, nós não teríamos chegado onde nós já chegamos. E eu queria fazer aqui, Diago, se você me permite, um agradecimento muito especial ao hoje eleito senador da República, mas o governador Camilo, que no dia 30 de janeiro de 2016, ele anunciou o concurso e disse que ia fazer em homenagem a nós, lá na Emates, em homenagem a mim. E eu quero agradecer muito a ele, porque é a única Emates do Nordeste que teve um concurso nesse período. Não é fácil. Eu sei que a gente está de fora, acha até que não faz porque não quer, né? Mas a gente está dentro, percebe onde é que estão as entranhas que podem não ajudar a fazer isso. O Camilo foi importante porque ele fez a DPF no Supremo Tribunal Federal, que levou todas as contas da Justiça do Trabalho para os precatórios. Foi importante porque fez o concurso. Sem isso, nós não estaríamos hoje conversando como nós estamos aqui. E eu fico muito feliz de você ser o filho do cara que já é da Emates. Assim, nós temos a mesma coisa lá no Mauriti. O Expedito é filho do Paulo, que também já foi agente rural e foi gerente da Emates, e quantos outros, ao mesmo tempo que nós temos que agradecer muito a todos os nossos técnicos, seja os que fazem mais, os que fazem menos, mas tem uma coisa muito importante na empresa. Aquilo que é definido a fazer, as pessoas fazem. Isso faz parte de um processo importante, onde as pessoas acreditam que o desenvolvimento agropecuário ele precisa ser tratado como um elemento importante no estado pobre, mas de muitos potenciais, que não são os do Sul, mas são os do Ceará. O exemplo da fazenda Mata Branca, lá no Tabuleiro do Norte, mostra isso. No sequeiro, você consegue fazer pasto com quase todos os nutrientes necessários para a sustentação de um rebanho. Então, se isso lá na Mata Branca, no Tabuleiro, é possível em Itauá, é possível na Morada Nova, em qualquer lugar do estado. E é por isso que nós temos que fazer com que isso aconteça. Muito obrigado e vou me colocar sempre à sua disposição. Se no dia 31 não tiver mais como presidente da Emates, estarei sempre com o Amorim à disposição de todos vocês para apoiar, para ajudar a fazer o melhor possível. Tenho certeza, Amorim, que com essa proximidade que essas portas que o senhor abre, eu tenho certeza que o contato vai continuar sendo na Emates ou sendo em Itauá, em todos os lugares, e tenho certeza também que todas as portas dos regionais vão estar abertas para as suas visitas, independente se é no carro prateado ou se é no seu carro particular, né? Mais uma vez agradecer. Ou até na moto. De moto é bom, é bom que assenha os cabelos, né? O restinho que ainda tem. Mas enfim, quero agradecer a presença de todo mundo. Essa é uma conversa, a gente falando de coisa séria, querendo ou não, com um pouco de descontração, né? A gente fala sem esse peso que é de cobrança, né? Mas sim talvez de algumas promessas e principalmente de esclarecimentos que são tão necessários nesse ramo que é de pessoas formadas do bem, né? Tanto de técnicos como os produtores, que esse pouco tempo que eu entrei na Emates já conheci muita gente que só tem a somar, né? Então, para você que está nos assistindo, mais uma vez, curte, compartilha, muito importante se inscrever no canal, compartilhe isso aqui com algum produtor amigo teu. Isso aqui não é só para quem trabalha com água, é para quem trabalha com agro, muito importante. Quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Esse ano se termina, né, esse ciclo, mas que com certeza ano que vem a gente vem mais forte, com muita força e com muita sabedoria e vontade de passar por todas as dificuldades. Beleza? Obrigado mais uma vez, obrigado Amorim. Até a próxima. Valeu, pessoal.